Olá, saudações, meus queridos amigos e minhas queridas amigas. Nesta oportunidade, no nome incomparável de Senhor Jesus, eu venho até vocês, mas este não é a continuidade do estudo de escatologia. Eu ainda farei ele logo. Bom, o que me traz aqui, né? Então eu vou tratar erro grave em Daniel 9, a falha na interpretação de o sacrifício e as 70 semanas. Né? Então vamos ler aqui Apocalipse 9, versículo 26. Então, depois das 62 semanas, o Messias será eliminado e não terá nada. O povo de um príncipe ainda por vir destruirá a cidade e o santuário, mas seu fim virá com uma inundação, e desolações estão decretadas até a guerra acabar. Olha o que está escrito. Meus amigos, existe um momento, né? Ou melhor, existe um erro grave sendo ensinado sobre Daniel 9. Um dentre vários. E ele está sendo defendido com base em um livro que tem chamado a atenção aí. O Sacrifício e as 70 Semanas de Daniel. Depois de analisar um comentário baseado nesse material, no vídeo 10, se não me engano, eu percebi algo sério. Essa interpretação entra em conflito direto com o próprio texto bíblico. Estão dizendo que Jesus morreu no meio da 70ª semana. Estão transformando dias em anos sem base no contexto. E misturando profecias diferentes como se fossem a mesma coisa. E o mais preocupante, isso tudo é apresentado como uma explicação inédita, como se fosse uma descoberta revolucionária. Mas deixa eu te falar algo importante. Novo não significa verdadeiro. E hoje eu vou te mostrar de forma clara e direta onde está o erro. Isso aconteceu num bom momento para vocês verem como estão distorcendo tudo. E por que essa interpretação não se sustenta quando confrontada com a Bíblia? Meus amigos, vocês vão entender aqui o que pode mudar completamente a forma como você enxerga Daniel 9. Então, depois de analisar cuidadosamente o que foi ensinado sobre Daniel 9 e a tribulação, eu preciso te mostrar algo sério. As novas informações que surgiram não batem com o ensino original do referente livro. E mais, elas se contradizem em pontos fundamentais. E isso muda tudo. Então, vamos lá. O momento da morte do Messias. Né? Aqui começa o problema. No ensino que eu apresentei, o Messias é cortado após 69 semanas, ou seja, 483 anos, como está na Bíblia. Ou seja, antes da 70ª semana. Mas agora o livro diz que Jesus morreu na 70ª semana, ou seja, 1260 dias. Percebe o choque? São duas linhas totalmente diferentes. Não dá para conciliar. Vamos lá. Misturam sistemas que não combinam antes. O ensino mistura sistemas que não combinam. Muito bem. Antes, o ensino era claro. Uma semana é igual a 7 anos, interpretação bíblica. Agora o livro diz, o uso de Ezequiel 4, ou seja, um dia igual a um ano. O livro transforma 1260 dias em 1260 anos. E qual o resultado? Uma mistura de historicismo com dispensacionalismo. Isso não é aprofundamento, é confusão teológica. Ok, o próximo aqui. Uma data que não está no texto bíblico. Então no livro está escrito lá, 1866 a.C. Sacrifício de Isaac, ligado a Daniel 9. Mas isso nunca foi mencionado no meu estudo, na Bíblia. E também não é aceito pela maioria. Enquanto isso, a base continua sendo o decreto de Artaxerxes, 445, 444 a.C.
Vamos lá, outro erro. O erro mais perigoso desse livro. A bagunça entre dias e anos. Então vejam bem. Dizem que metade da semana, 1260 dias. Depois dizem que 1260 anos. E ainda que a semana inteira, 2520 anos. Não fecha. Na interpretação bíblica, uma semana é igual a 7 anos e a metade 3 anos e meio. Ou seja, 1260 dias. Nunca 1260 anos. Então, se você mistura, né, isso, a cronologia inteira desmorona. 5. O relógio profético foi ignorado. Na Bíblia diz que o relógio para na 69ª semana. A 70ª ainda é futura. Só que agora, esse livro trata como se fosse tudo contínuo. Mais uma contradição direta. Então, essas novas ideias não são apenas diferentes, elas são mistura de interpretações incompatíveis, baseadas em cronologias fora do contexto bíblico, fora do texto bíblico, e colocaram a morte de Cristo em um ponto que contradiz a Bíblia. E qual é o resultado disso? Um sistema que parece complexo, mas não se sustenta quando você analisa Bíblia de verdade. Então, interpretação inédita não é sinônimo de verdade. Então, esse resumo do livro, eu não li o livro, mas eu peguei a síntese, o resumo dele para ver. Parece impressionante à primeira vista, só que na prática ele já revela um problema sério. Quando alguém diz ninguém nunca interpretou assim na história, é uma perspectiva inédita. Isso deveria acender um alerta, não gerar confiança. Por quê? Porque a Bíblia não é um enigma secreto, como eles dizem aí, um enigma secreto esperado. Alguém descobrir uma nova fórmula. Ela foi dada para ser entendida, não reinventada. Então, o argumento da novidade é uma armadilha. Está na síntese do livro no site do Amazon. Né? Eles afirmam que todas as interpretações anteriores estavam erradas. E agora surgiu uma nova explicação correta deles, sendo que a Bíblia, eles estão jogando a Bíblia para escanteio. Só que raciocina comigo. Se durante séculos estudiosos sérios, teólogos, intérpretes, cuidadosos, entenderam de forma semelhante, qual é a mais provável? Que todos estavam errados? Ou que essa nova interpretação que esse livro está pregoando aí está forçando o texto? Quando alguém, tome atento disso, quando alguém precisa descartar toda a história da interpretação bíblica para provar seu ponto, o problema geralmente não está na história, está na nova teoria, que é o que esse livro aí está pregoando. 2. Parece didático, mas isso não prova que é bíblico. O resumo promete linha de raciocínio clara, explicação fácil, fio da meada. Mas isso é perigoso, porque uma explicação pode ser lógica, bem organizada, convincente, e ainda assim está errada. O critério não é faz sentido. O critério é está no texto bíblico. Vamos continuando. O foco na última semana já denuncia a distorção. Então esse livro diz que vai revelar o mistério da última semana. Mas observe, na linha de explicação, né, no que eu apresentei baseado na Bíblia, né, as 69 semanas têm base clara. A morte do Messias acontece depois delas. A 70ª semana ainda é futura. Já essa nova proposta aí do livro tenta redefinir a última semana, mistura cronologias, cria cálculos externos, ou seja, não está explicando o texto, está reconstruindo ele a seu bel prazer. O próximo aqui, 4.
histórico e didático, mas com base em quê? Eles dizem que respeitam a cronologia, mas não. Eles criam datas que o texto não menciona, misturam sistemas diferentes, aplicam regras fora do contexto. Isso não é respeitar a cronologia, é montar uma cronologia artificial, como montar um Frankenstein. O verdadeiro problema por trás de tudo isso. Esse tipo de abordagem segue um padrão. Ele cria uma ideia nova, ele depois busca textos para sustentar e reorganiza a Bíblia em torno dessa ideia. Mas a interpretação correta faz o contrário. Começa com o texto, respeita o contexto e deixa a Bíblia definir os limites. Então tome tento disso. Interpretação inédita não é sinal de revelação. Muitas vezes é sinal de isolamento da verdade histórica do texto. Então, o que eu apresentei no vídeo segue a estrutura natural de Daniel 9, mantendo coerência com o restante da Bíblia, e está dentro de uma linha reconhecida. Já essa nova proposta do livro depende de ideias externas, mistura sistemas incompatíveis e só funciona se você aceitar pressupostos que o texto não afirma. Se você, amigo e amigo, precisa reinventar a profecia para entendê-la, então você já deixou de interpretá-la e começou a reescrevê-la. Vamos pegar um exemplo. Imagine que você recebe um mapa com instruções claras. O mapa diz: ande 69 quilômetros até chegar a uma cidade. Depois disso haverá uma pausa na viagem. E ainda existe um último trecho, né? O trecho 70 que você... E ainda tem o último trecho, o 70º quilômetro, que você fará depois. Tudo organizado em ordem. É isso, meus amigos. Isso é um dos vários problemas. Eu estou trazendo ele porque uma pessoa trouxe no comentário. E eu achei pertinente comentar. Então, você segue esse mapa, continuando o exemplo. Você segue o mapa exatamente. Você anda 69 quilômetros, chega ao destino indicado. Faz a pausa e entende que ainda faz o último trecho. Esse é o correto. Tudo fazendo sentido, nada entra em conflito. Então o livro diz o seguinte. Eu lembro que eu não li, eu vi as resenhas do livro. Agora imagine outra pessoa pegando esse mesmo mapa e dizendo: não, na verdade esses 69 quilômetros fazem parte dos 70 quilômetros. E o destino final já começou antes de você chegar lá. E metade do último trecho já aconteceu no meio do caminho. E aqueles quilômetros? Na verdade, alguns são anos, outros continuam sendo quilômetros. E qual é o resultado desse negócio aí? O caminho vira uma confusão. Você não sabe mais onde está. E o mapa perde totalmente sentido. Então, onde está o erro? Onde está o erro? O mapa era claro. Mas a pessoa começou a mudar as medidas, misturar etapas, reinterpretar as instruções, não porque o mapa era difícil, mas porque quis criar algo novo. Então, Daniel 9, o texto bíblico é o mapa. 69 semanas até o Messias. Depois, o Messias é morto, é cortado. Ainda resta a 70ª semana. O erro do livro, ele ensina misturar as semanas, muda o significado do tempo, coloca eventos fora de ordem. Então, quando você precisa mudar o mapa para que o caminho faça sentido, o problema nunca foi o mapa, meu amigo, minha amiga, foi a interpretação.
Pois bem, continuando. A ideia dos 1260 anos de pecado é igual a 1260 dias de expiação? Não. Não vem de Daniel 9. É isso que o livro diz. Esse é o maior problema. Né? A pessoa que trouxe e tentou usar Ezequiel 4:4-7, o livro. Um dia por um ano, como a regra universal. Mas isso é um erro comum. Em Ezequiel, era um ato simbólico específico, aplicado a um contexto profético isolado, Israel e Judá. Não é uma fórmula geral para toda profecia. Ou seja, você não pode pegar isso e aplicar automaticamente Daniel 9. Vamos a outro exemplo, bastante didático, para que vocês possam assimilar. Imagine que o médico diz a um paciente específico: você deve tomar 2 comprimidos por dia durante 7 dias. Agora outra pessoa pega essa orientação e decide aplicar em todo mundo. Alguém com dor de cabeça, cefaleia, toma 2 por dia. Alguém com infecção diferente toma 2 por dia. Alguém saudável toma 2 por dia também. Isso é perigoso e errado, correto? Por quê? Porque aquela prescrição foi feita para um caso específico. Não para regra geral para todas as pessoas. Então, aplicando isso ao nosso estudo aqui, na Bíblia, o livro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 4-7, o princípio de um dia por um ano aparece dentro de um ato simbólico específico, direcionado a uma situação profética particular, que é para Israel e Judá, e não é apresentado como fórmula universal. Então, o erro acontece quando alguém faz isso. Pega essa prescrição específica e aplica a outra profecia, como no livro de Daniel 9, dizendo assim: sempre que tiver dias são anos. Isso não é como usar um remédio de uma pessoa para tratar todo mundo. Ou seja, isso é como usar o remédio para tratar outra pessoa, todo mundo. Não é. Então, usar Ezequiel como regra para Daniel é negar uma receita médica individual e transformar em tratamento universal. Não funciona e distorce o propósito original. Nós temos que tomar muito cuidado com o que está sendo ensinado aí, meus amigos. Então, aplicando isso à Bíblia. A Bíblia. No livro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 4-7, Deus manda o profeta fazer um ato simbólico específico, onde um dia representava um ano, mas isso era parte de uma encenação profética única. Não foi dito em lugar nenhum que isso vira uma regra universal para todas as profecias. Então veja o erro. O autor do livro, ele pega essa situação isolada e tenta aplicar no livro de Daniel 9 como se fosse uma fórmula geral. Então sempre que tiver dia significa anos. Isso não tem base no texto bíblico. Então, usar Ezequiel como regra para Daniel é como pegar uma instrução específica de uma aula e transformar em regra para toda a escola. Não faz sentido. 2 aqui. A Bíblia nunca diz que os pecados de Israel foram 1260 anos. Isso foi criado por cálculo, não por texto bíblico. O autor do livro fez isso. Então, no comentário, a pessoa fez assim: criou um universo, ou seja, 1260 anos, depois tentou encaixar esse número na profecia. E qual é o problema? Daniel 9 nunca fala em anos de pecado acumulado. O texto fala de 70 semanas, ou seja, 490 anos. Um plano de redenção, não de compensação matemática. Vamos a mais um exemplo. Imagine que alguém te entrega um quebra-cabeça.
Na caixa está escrito claramente, contém 490 peças. E você vai lá e começa a montar. Então agora imagine outra pessoa fazendo diferente. 490 peças? Acho que isso tem um significado oculto. Se eu dividir por 2 dá 245. Mas 245 não faz sentido. Então vou criar outro número, 1260. Agora eu vou dizer que as peças verdadeiras são 1260. E tenta montar o quebra-cabeça com esse número novo. E qual é o resultado? Nada se encaixa. A imagem não faz sentido. E o problema não é o quebra-cabeça, é o número que a pessoa inventou. Qual é o erro? Se a caixa do quebra-cabeça já dizia 490 peças, a pessoa ignorou isso. Criou um número aleatório novo. E tentou forçar tudo a funcionar com base nele. Então, o que diz Daniel 9? O número da caixa, em Daniel é 70 semanas é igual a 490 anos. Mas a interpretação desse livro cria 1260 anos de pecado, ignora o número principal do texto e tenta reorganizar tudo com base nisso. Então, interpretação correta, bíblica, está no meu estudo 10. Usa os números que o texto dá. Monta a explicação a partir deles. E qual é a interpretação do livro? Cria novos números, depois tenta encaixar o texto neles. Então, se você muda, meu amigo e minha amiga, o número das peças, a imagem final nunca vai bater com o plano original. Deu para entender? Mais uma aqui que eu extraí da resenha do livro. Jesus não morreu no meio da última semana, no sentido cronológico de 7 anos literais futuros. Muito bem. Aqui entra uma divergência teológica importante. Existem duas linhas principais. Linha bíblica, dispensacional futurista, 69 semanas já cumpridas, 483 anos, pausa, como está pausado no momento, tempo da igreja que é agora, as 70 semanas ainda futura, tribulação. Jesus morreu após a 69ª semana, não dentro da 70ª. Então o livro diz assim, que Jesus morreu na metade da 70ª semana, transforma a semana em 1260 dias, ligados à expiação proporcional. E qual é o problema aqui? Isso mistura cronologias diferentes e cria uma matemática que o texto não afirma. Não afirma. Vamos para outro exemplo. Imagina que você está assistindo uma série com 70 episódios planejados. O roteiro original diz 69 episódios já foram exibidos. Depois existe uma pausa na transmissão. E o episódio 70 ainda será lançado no futuro. Não é assim quando acaba uma temporada de uma série? Então, o que é bíblico? Episódios 1 ao 69 já aconteceram. A série entrou em pausa. Da primeira para a próxima temporada. Episódio 70 ainda vai acontecer. Ou seja, o final ainda não começou. E o que é apresentado no livro, que, na verdade, o episódio final já começou. E o episódio 69 está dentro do episódio 70. Isso não faz sentido. E ainda por cima, metade do episódio final já aconteceu. E qual é o resultado? A pessoa mistura episódios diferentes, coloca eventos fora da ordem e cria uma história que o roteiro nunca mostrou, uma história maluca. Então vamos aplicar a Bíblia em Daniel 9. O texto indica 69 semanas até o Messias, até Jesus. Muito bem.
Depois disso, o Messias é morto, ele é cortado. Ainda resta a 70ª semana, ou seja, a morte de Jesus acontece depois das 69 semanas, não dentro da 70ª semana futura. Então, onde está o erro do livro? Ele coloca a morte de Jesus dentro da 70ª semana. Mistura o tempo cumprido com o tempo futuro, criando cálculos, ou seja, 1260 dias, que o texto não apresenta. Então, o correto. Primeiro vem as 69 semanas. Depois o Messias é morto. A 70ª semana ainda está por vir. E qual é o erro? Colocar Jesus no meio da última semana. Misturar passado com futuro como se fosse tudo contínuo. Não. Vejam bem, não dá para colocar o último capítulo no meio da história sem bagunçar todo o enredo. Isso é elementar. Então vamos continuar aqui. A ligação com Abraão, 1866 a.C. Isso é especulativo. Esse ponto ele é bem frágil, tá? Muito frágil. O livro diz lá que escolheu datas baseadas em cronologias antigas, fez contas regressivas, tentou encaixar com Daniel 9. E quais os problemas? Que essas datas não são consenso acadêmico. A Bíblia não conecta diretamente Daniel 9 com o pacto abraâmico em números. É uma construção externa ao texto. Imagine que alguém te entrega um documento dizendo que o evento acontecerá no ano 2026. Simples e direto. Agora imagine que outra pessoa faz o seguinte: 2026 deve estar ligada a outro evento antigo. Então eu vou pegar uma data lá atrás, tipo 1800. Agora eu vou fazer contas regressivas. Se eu ajustar aqui, somar ali, encaixar, colar, pronto, descobri que tudo começou em 1766. Deixa eu ver. 1766. Qual é o problema? O documento nunca mencionou 1766. O texto, o autor, escolheu uma data por conta própria, fez cálculos e depois tentou conectar tudo. Ou seja, a conclusão não veio do texto, veio da conta do escritor. Estou aplicando isso em Daniel 9. Foi isso que fizeram com Abraão. Olha só. Escolheram uma data antiga, 1866 a.C. Usaram uma cronologia específica. Fizeram cálculos regressivos e tentaram ligar isso a Daniel 9. É isso que o livro diz. Só que o texto faz essa conexão? Não. Daniel 9 fala sobre Jerusalém, o povo de Israel, as 70 semanas. Ele não diz: conte a partir de Abraão, use tal número de anos, faça regressão até um pacto específico. Então a interpretação correta bíblica, não é opinião minha, é bíblica. Começa com o que o texto realmente diz, e o autor do livro não fez. Ele fez o seguinte: começa com uma nova data externa. Ele faz cálculos e depois tenta encaixar no texto. Isso é muito fácil, né? Quando você precisa sair do texto para provar a ideia já não nasceu da Bíblia. Tome tento disso. Mais uma aqui. Confusão entre símbolos diferentes. Então, eles lá no livro misturam várias coisas. 1260 dias, Apocalipse, tempos e metade de um tempo, Daniel 7:12. Semana de Daniel 9, pacto com Abraão, tudo isso são contextos diferentes, sendo fundidos em um sistema.
E qual é o resultado? Uma teoria complexa, mas sem base textual direta. Então vamos pegar outro exemplo. Então imagine que você tem um molho de chaves. Uma chave da sua casa, uma é do seu carro, uma é do seu trabalho, outra é de um armário. Então agora imagine alguém fazendo o seguinte. Todas são chaves. Então devem servir para a mesma coisa. Junta todas, tenta abrir uma única porta usando qualquer uma delas. E qual é o resultado? Nenhuma funciona direito. Porque cada chave foi feita para uma porta, para um cadeado específico. Qual é o erro? Qual é o erro? O livro, misturou coisas que são parecidas, mas tem funções e contextos diferentes. Então, aplicando a Bíblia, ou melhor, o que eles disseram? Eles pegaram 1260 dias, Apocalipse, juntaram com tempos e metade de um tempo, como eu disse. Como se tudo fosse a mesma coisa. Então, cada texto no seu contexto. Cada símbolo com seu significado. Então eles no livro misturaram tudo, criaram um sistema único para coisas diferentes. Então nem toda chave abre a mesma porta. E nem todo símbolo fala da mesma coisa. Então, o que eu ensinei baseado na Bíblia? O que está escrito aqui? Que existe uma base bem mais sólida. Está escrito na Bíblia. 70 semanas, ou seja, 490 anos. 69 semanas cumpridas até o Messias. Messias morto, cortado, morte de Cristo. Jerusalém destruída depois, 70 depois de Cristo. 70ª semana ainda futura, tribulação. Essa mistura é a mais usada na escatologia. Está aqui escrito. Então, o que o livro passa, eu vou deixar o nome dele aí, não recomendo ninguém, tá? Ele cria números que o texto não diz, ele usa Ezequiel fora de contexto, mistura várias profecias diferentes, depende de cálculos especulativos. Então, o que é bíblico é que tem que seguir a estrutura direta do livro, direto de Daniel 9, mantendo a coerência histórica e profética, que está dentro de uma linha teológica reconhecida. Então, para concluir, meus amigos, essa teoria que te passaram, ela é engenhosa, porém forçada demais. Ela tenta transformar a profecia em um sistema matemático detalhado, mas não nasce do texto, é imposta sobre ele. Então, meus amigos, entendam isso. Eu tomei nota daqui. Eu tomei nota de algumas informações. A profecia se sustenta sozinha. O texto explica o próprio texto. E a coerência bíblica não precisa de novas fórmulas para existir. Tudo que foge disso começa a entrar no campo da construção humana, não da revelação bíblica. E é exatamente aqui que está o ponto decisivo. Aqui. Ou você permite que a Bíblia defina a interpretação, ou você começa a moldar a Bíblia para caber na sua teoria. Não existe meio termo. Então é isso que esse livro faz. E não é só esse, há muitos outros. Então é necessário, meus amigos, estudar a Bíblia. Para quando você se deparar com esses
livros, alguém falando, pregando ou ensinando, você fala, opa, não é o que diz o texto. Você é automático, você já logo vê. Na hora que a pessoa comentou lá, eu fui pesquisar, pelo menos ele citou a fonte. Legal isso foi legal da parte. Ele citou a fonte, fui lá, fui ler a resenha do livro e fui pesquisar o livro. Repetindo, eu não comprei o livro. E eu tô louco, nunca não vou querer um livro desse, que tá cheio de erro. O principal livro, meus amigos, tem que ser lido é esse. Tá certo, meus amigos? Isso aqui não é um ataque pessoal a ninguém. Isso aqui caiu numa boa hora, num bom momento, para vocês verem como a desinformação bíblica acontece aí. E nós estamos rodeados disso. Na hora que eu bati o olho, eu vi e falei, opa, é armadilha. Então, meus amigos, eu finalizo aqui, tá? Porque eu tenho que estudar para o próximo estudo, que é o estudo 12. Eu ainda tentarei fazer isso ainda hoje. Eu ainda tenho que estudá-lo. Né? Terminar de fazer o meu esboço e estudá-lo. Então, até esse próximo estudo. Valeu!